Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Olha aqui depois das eleições, voltando ao nosso bate-papo. E agora a voz do povo, que é o nosso tema. E para começar aí com o meu querido amigo Felipos, nome diferente aí, nome grego, né, Felipos? Isso. Satisfação enorme ter aqui comigo. Obrigado. E seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Eu me chamo Felipos. É Miltíades? Miltiades, meu Miltiades? nome. É de origem grega? Isso. É do seu pai, da sua mãe? Da minha mãe. Por parte de mãe. Por causa dos meus avós vieram da Grécia no final da década de 50. Eles vieram em São Paulo primeiro, aí depois vieram para Santa Isabel. Minha mãe é a dona Helena, que trabalhou muito tempo na ETEC como inspetora de aluno. Isabelense mesmo? Não. Eu sou arujaense, mas desde criança, eu cresci em Santa Isabel mesmo com a minha avó. Ah, entendi. Você é o cara que conhece tudo rock aí, né, filho? Sim, bastante. Agora a gente vai ter aula aqui, né? Hoje não tem muito o que perguntar, né? Tem que aprender, né, Vadé? Eu tenho um pouco de conhecimento, não sem muito, mas eu tenho uma vivência que eu vi, assim, um pouco que eu vi em São Paulo, e um pouco que eu vi também desde meus 12 anos que eu comecei a ouvir rock, que eu descobri através da 89. A 89 Rádio. A Rádio Rock. Que tipo, ela 89, aquele tempo, só pegava com a sintonia dela no rádio antigo, aqueles Philco ou Philips preto, que tinha toca-disco, toca cassete 3 em 1. e toca CD. Então, Filipe, eu nessa época aí eu tinha um programa de televisão e eu fui o primeiro programa que filmou a Rádio 89 em São Paulo. E a gente mostrava aquelas caceteiras. Era tudo, não tinha, era o vinil e as caceteiras. Sim, o vinil e o caceteiro. Você chegou... Você ainda ouve rádio, não? Hoje Não, é Spotify. Spotify. O meu Spotify tá lotado de banda de rock. Só rock. Só rock. Aqui na cidade você conhece a galera do rock aí, não? Conheço. Quem é os principais aí? Angenor Avalone. Agenor, grande abraço pra Agenor ainda. Ô, Genor, um grande abraço, meu amigo. Agenor Valone, eu lembro dele na época da Casa da Dinda. Então, isso mesmo, ele tocou na Casa da Dinda como baterista. Morava na Praça da Bandeira. E ele fazia o seu treinamento com os alunos dele para ensinar bateria, tocando rock. Ele mandava muito Rush. Aí você ficava parado na frente dele? Na frente da casa dele lá. Eu saía da escola, a minha avó até falava, por que tanto você demora? E ele não ficava ali questionando você? Aí um dia ele parou, ele olhou assim e falou, o que você tanto fica aí? Aí eu falei, você toca uma grande variedade de rock and roll aí. Coisa que você já conhecia um pouco também. Na época por causa da 89. Aí te levou para conhecer um pouco do trabalho? Sim. Aí eu peguei amizade com ele, entrei lá dentro, eu vi os vinil dele, ele me apresentou mais coisa. Eu já conhecia, mas eu nunca tinha pegado uns vinil. Ele me mostrou lá os vinil dele e tudo. Você já tinha um gosto musical? Já, através da 89, que eu te falei. Ah, tá. Ouvindo a 89. Fora ele daí da cidade, quem mais aí na música? Conhece mais pessoas? Acho que ele foi o mais influente para você, né? Sim. Aí depois você teve mais aí o pessoal de fora, né? O pessoal de fora. Pessoal de fora de São Paulo, no caso. Galeria do Rock? Galeria do Rock eu fui muito pouco, fui 3 Baratos dos Afins, você conheceu? Conheço, mas eu fui umas 2 vezes lá. O Mark Ramone foi na Galeria do Rock para dar autógrafo. Só que a fila tava imensa. Como a fila tava imensa, o Mark Ramone, na época, Ramones, né? Ele veio para São Paulo dar autógrafo na London Calling. E você tinha quantos anos nessa época? Essa época eu tinha 19 anos quando o Mark Ramone veio para São Paulo. Nessa época mesmo. Eu tinha 19 já. Eu já era grande. Quando eu conheci o Angenor Avalone, eu tinha 12 anos. Eu era menino ainda. Que eu comecei a gostar muito de rock. E até hoje, eu gosto muito. Ele falou sobre as bandas de São Paulo. Eu vou citar... São bandas covers. São 4 bandas. Sensacional. A Mr. Legacy,
a Rose Rock, a Rock Collection e a Almanac. Cada um tem um estilo. A Rock Collection tem o Marcus Vox, é um vocalista que ele interpreta o Freddie Mercury de uma maneira que você tá falando, é o Freddie Mercury ali, o Marcus Vox. E ele tem uma distensão vocal incrível. E a Rock Collection, ela é chamada em todos os lugares. Café Piu Piu, no Stones, no Lata Velha em Osasco, no Morrison e em outros bares conhecidos de São Paulo. Você já foi no Casebre? Você chegou aí no Casebre? No Casebre eu fui no show do Charlie Brown Jr. Eu fui no aniversário da faculdade Unixul, no Casebre. Aí teve o Charlie Brown como atração. É lá na Aricanduva, né? É, o Casebre era quem fundou foi o China, né? E também o dos Abutres, o Paulo Gordo dos Abutres. Sim, também era eu fui no Charlie Brown Jr. lá. Bacana. Show do Charlie Brown em 2002. É, ele deu vazão e deu espaço para muita gente boa. Sim, que começou lá. O Charlie Brown tava no auge. E justo o disco do Charlie Brown que eu mais gosto, que é o Nadando com Tubarões, que é uma linhagem com ska e hardcore. Que tipo, o Charlie Brown tem uma pegada, o Marco Brito e o Thiago Castanho, os dois guitarristas dele na época, demonstrava muito isso. E o Champion no baixo e o Pelado na bateria, né? Sim. Eles tinham uma pegada hardcore com ska. Sim, o Supla também nessa época tava curtindo. Você pegou o show do Supla lá no Casebre também? Não. O Supra, eu conheço ele mais na época do Tóquio, né? Do Tóquio, certo. Aquela música deles, Humanos, né? Eu conheço a pegada dele no Tóquio só. Algumas coisas dele no Tóquio. Você falou do Traje a Rigor, você era pequeno quando o Traje a Rigor tava tirando um som, não era? Você era novo, não era? Eu conheci o Traje a Rigor quando estourou aquela música. Eu não tenho nada pra fazer e só pra garantir aquele refrão eu vou mandar um palavrão. Mas aí depois eu fui a fundo pra conhecer o que era o Traje a Rigor também, né? Inclusive, o Roger Moreira, do Traje a Rigor, é daqui de Jacareí. Ele nasceu em Jacareí. Ele é jacareense. Naquela época tinha umas bandas de punk muito loucas. Tinha uma banda de punk que o refrão era como sofre mãe de punk, como sofre mãe de punk, se marca uma bobeira, ela é encoxada no tanque. Pra quem tá entendendo aqui, o Badé tá atrás da câmera. Ele que entende pra caramba de rock também, já produziu alguns trabalhos. Eu não sei se é o Cólera ou o Inocente que você tá falando, qual das duas? Não, essa aí é uma banda da periferia, lá eu não me recordo o nome muito, tá. que nós levamos pra Porque TV banda também. punk mesmo que eu conheço bastante é Inocentes. Inocentes, né? E voltando ao assunto que eu tava falando sobre as bandas cover de São Paulo, a Mr. Legacy. São 4 professores de música sensacional. O Douglas Coronel, o Edson Carvalho, o Carlos Ani. O menino saiu da bateria agora faz pouco tempo. O menino, ele foi embora pro interior. Aí continuou os 3, eles estão com um baterista novo. Eu não sei o nome do baterista novo que entrou faz pouco tempo. Aí, o Carlos Ani, ele foi um dos primeiros a fazer um cover do Ozzy Osbourne em São Paulo. Ele teve uma banda cover do Black Sabbath. Aí, quem quiser ouvir Mr. Legacy, que foi uma banda do John Cooker, antes deles fundar Mr. Legacy, o John Cooker é muito conhecido na noite paulistana. Que ele é das antigas mesmo, que começou com rock cover. Ele teve a banda dele Rockstock, aí depois montou a Mr. Legacy com esses 3 integrantes, aí ele faleceu. Aí esses 3 integrantes montaram a Mr. Legacy, que quer dizer Senhor Legado. O Douglas Coronel, ele toca tanto teclado e guitarra. O Carlos Ani também domina muito na guitarra. E o Ed Carvalho é baixista. E eles dominam muito bem no inglês. Os caras são músicos. São músicos profissionais. Isso é da hora de são ver, professores. Né? Quem quiser ver eles estão... Eu recomendo ou ir no Stones Rock Bar, lá na Iamelo, ou se não no Morrison, na Vila Madalena, na Rua Fidalga. Você chegou a conhecer o Excalibur? O Excalibur lá em São Paulo? Não. Da época do Viper? Não, esse aí eu não cheguei a conhecer, que eu era muito criança.
Você tá falando do Viper? Foi a primeira banda do André Matos, do Angra. Ah, legal saber sobre isso. O André Matos foi vocalista do Viper. A gente Depois levou ele ele. foi pro Inclusive, Angra. ele foi no programa Matéria-Prima com o Viper. Antes do Matéria-Prima, ele foi num programa que a gente tinha, quando ele estava com 14 anos de idade. Foi o primeiro programa que eles se apresentaram. Tem E na o programa do internet até hoje. Kid Vinil você chegou a conhecer também? Kid Vinil também. Que ele tinha na cultura? Kid Vinil, os Heróis do Brasil lá. É, Certo. que ele ia a várias bandas também. Exatamente. Tinha um nome esse programa. É. Não, era Kid Vinil e os Heróis do Brasil. Era Isso mesmo. Era isso mesmo. Aí Ah, saindo do Viper, o André Matos... Aí ele foi pro Angra, que ele conheceu o Luiz Mariucci, o Rafael Bittencourt, inclusive Kiko Loureiro, o Kiko Loureiro e o Ricardo Confessori. professor. Aí veio o Angra, com heavy metal melódico, voltando ao Angra. Aí o Angra tá pra ser lançado. Aí lança o Angels Cry, que é um disco da capa vermelha, estourou muito no Japão. O Angels Cry. Mas o Angra foi pra fora também. No Japão. O Angra tocou muito lá fora. No Japão, estourou. É. Lá no Japão, Por o que, Angra... por que o japonês gosta tanto de heavy metal? Fala pra gente aqui. Ah, porque é um som de guitarra, né? O japonês fica muito... Mas eles gostam do metal melódico. O Sepultura já não... Lá não... O Sepultura já domina muito na Europa e nos Estados Unidos. Você chegou a Fala um pouco sobre a Santíssima Trindade lá. Conta um pouco da história, de onde surgiu, quem são os caras. Santíssima Trindade. Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath. Se liga a transição que foi essa época do rock. Os três dominaram o rock na década de 70. O Led Zeppelin com John Bonham na bateria. Jimmy Page, Robert Plant. Entendeu? Naquele tempo, os caras fizeram uma revolução na música. Inovaram, né? Inovaram total. Porque o John Bonham, ele tinha um jeito de tocar uma bateria violento que, tipo, o cara saía do corpo. E ninguém, tipo, meu, ele, nossa, a batida dele, Tinha um ritmo. ninguém igualava ele, era fora de série. Hoje em dia, nenhum baterista chega perto. Nenhum. Tipo, um baterista que chega perto de John Bonham pra mim, assim, é o Nico McBride do Iron Maiden até. Iron. Que tem uma pegada, entendeu? Mas ele era fora de série. O Keith Moore, do The Who também, tem um pouco parecido com ele. Uma pegada Mas o que eu tô citando aqui, né? O Deep Purple. O Deep Purple foi a primeira banda a contrepar, colocar o órgão pra tocar na banda, né? Aí ficou um som diferente, meio estranho. De Purple tocava muito na Led Slay. Você não chegou aí na Led Slay, nem na Não. Fofinho? Não. Nem no desse, nem Led Não, Slay, nem não, Fofinho. não. Mas você ouviu falar da Led Slay, da Já Fofinho? ouvi falar, já. Eram lá na Totopé, lá, Meus né? colegas Exatamente, vai tá nessa top. fofinha aí Então, direto, me chamam. O Deep Purple, ele surgiu com a Ian Gillan, o Black Hitmore na guitarra e o May Pace no teclado. Eu não lembro o nome do baterista do Deep Purple, mas quando surgiu também, eles começaram em 68. Aí na década de 70 gravou vários discos. Aí estourou, né? Aí depois que o Ian Gillan saiu, entrou o David Coverdale, que foi vocalista do Whitesnake também, com o disco Burn. No Deep Purple, entendeu? Ele entrou, o Ian Gillan saiu, ele entrou em 75. Olha. É. Ele era novo ainda, o David Coverdale. Aí após a Santíssima Aí- Trindade... Aí o Black Sabbath, vamos falar sobre o Black ele Sabbath ainda é agora. O Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Ozzy Osbourne. Greasy Butler e Tommy Iommi. E o baterista, eu esqueci o nome do baterista também agora, do Black Sabbath, mas tudo bem. E aquela história do morcego aí? Já vamos chegar lá, vamos chegar lá. Sabia, né? Aí, o Black Sabbath, na época, eles eram tudo operário. O Ozzy não sabia, não tinha muita dissecção das coisas, ele não tinha controle de fazer as coisas. Ele tinha um problema, sabe? De coordenação motora.
ele era muito atrapalhado. E tipo, quando viram que ele tinha uma extensão vocal muito estendida, o vocal dele é muito bonito, tanto que tem músicas lentas do Black Sabbath que ele manda muito bem. Tipo, ele se destacou muito, o Ozzy Osbourne. Ele era menino e tal na época. Aí o dono da gravadora, que era o pai da Sharon, né? Olhou eles, né? Lá na Inglaterra e falou: vamos gravar, né? Esses meninos aí, né? Pra lançar o primeiro disco, né? Aí eles lançaram o primeiro disco que chama Black Sabbath mesmo, né? Aí depois que veio o Paranoid. O Paranoid entrou pra trilha de sucesso na Inglaterra e quando surgiu nos Estados Unidos estourou. Aí o Black Sabbath arrebentou. O Tommy Iommi sem uma parte do dedo. Ele tocava guitarra. Imagina, que ele sofreu acidente na fábrica que ele trabalhava como metalúrgico. Todos eles eram de uma fábrica. O Ozzy era varredor na fábrica, porque ele não tinha noção de fazer as coisas. Ele era muito Tá atrapalhado. brincando. É. E olha que o cara se transformou, né? Talvez um dos maiores nomes do rock Sim, mundial, né? Depois sim. ele gravou sozinho. Sozinho. Ele sozinho, ele estourou. Inclusive ele teve uma pequena rivalidade com o Black Sabbath. Que daí o Black Sabbath, sabe quem o Black Sabbath colocou? O Ronnie James Dio. Eu não conheço. É, o Ronnie James Dio foi o segundo vocalista do Black Sabbath, mas aí o Black Sabbath se manteve, mas não igual o Ozzy. Aí o Ozzy gravou os discos dele solo, na década de 80 ele estourou. Até o final, até na década de 90, quando ele vem com o disco More for Tears, que ele tem aquela música Mama Come Home, que ele fala da mãe dele, estourou. Bem calma. É, isso. Ele fez sucesso até o 93 que ele lançou esse disco. Pra você entender como que o Ozzy tem uma... O Ozzy é muito importante pro rock, pra cena do rock. Uma vertente. É, ele tem. O Ozzy tem história no rock, porque as pessoas que... Eu gosto muito de Ozzy. Apesar de ele ter... Comido morcego. O morcego foi num show, mas ninguém sabe se é um morcego de verdade ou se é um truque que ele usou para fazer uma mídia. Marketing. O marketing na época. Qual que foi a história real disso aí? Jogaram lá no palco, ele pegou e Jogaram, mordeu? ele pegou e mordeu. Foi num show... Quando foi ver, era de verdade Foi o num negócio. festival que ele foi nos Estados Unidos. Aí disse que era de verdade. Aí fizeram Falaram que exame, né? sangrou a boca Sim. lá e É, ele fez exame para ver se não tá com raiva. com raiva, contaminado de alguma coisa. Aí teve uma, você tava falando antes ali no carro, né, quando a gente tava vindo, sobre a banda que com a letra dela te ajudou na cura de uma depressão, né, cara? Sim. Essa história eu achei muito curioso. É sobre a banda Tafo, do Vander Tafo. O Vander Tafo, ele é dono, ele foi dono e fundador do IGT, Instituto de Guitarra e Tecnologia. Que é em São Paulo, né? É. Esse. Ele foi guitarrista do Rádio Táxi, o Vander Tafo. E a letra dessa música se chama Me Dê Sua Mão. Tem lá no YouTube. Quem quiser procurar, ela fala sobre ajuda para quem precisa de Uma mão, uma mão. uma amiga. É, ela fala na música, ninguém é uma ilha perdida. O mundo tem vários continentes para você ir Explorar. Ela fala na letra da música. E foi escrita pela irmã do Vander Tafo, a Fátima Tafo. Que eu tive um pouco de contato com ela através de Instagram e WhatsApp. E ela foi me ajudando. Eu tive esse probleminha por causa da ausência do meu pai. Familiar, né? É, familiar. Que meu pai um tempo deixou de me ver. Ele foi me ver até os meus 12 anos, mas depois eu nunca mais vi ele. Eu fui ver ele agora com 30 e poucos anos de novo. Aí, tipo, eu ficava me perguntando por que meu pai não quer me ver, né? Dentro de mim, né? Eu ficava meio depressivo só, mas a letra dessa música me ajudou. Quem escreveu essa música foi a irmã do Vander Tafo, a Fátima Tafo.
na banda Vandertaf, que eram os irmãos Buzik, junto com os irmãos Buzik, o Andréia, o Ivan e ele na guitarra, o Vandertaf. O Vandertaf, ele foi um guitarrista muito conhecido em São Paulo. E quando ele também foi do Rádio Táxi, né? Antes de ele como posso falar? Ele fundar a banda Tafo, né? No Rádio Táxi ele gravou 3 discos, que eu saiba. E aparece o nome dele lá como músico, que ele criou algumas músicas de sucesso do Rádio Táxi também, quando ele passou pelo Rádio Táxi. E fundador do IGT. O IGT, todos os guitarristas sabem quem é a escola e tudo. É o Instituto Principal de Música de São Paulo. Isso, né? Guitarra, né? Isso, de guitarra, tecnologia. Agora acho que quem toca lá é a filha dele, a Lívia Tafo. Eu não sei se a Fátima também faz parte, a irmã dele. Deve ser bem carinho para estudar lá, né? Não? É, sim. Não é qualquer um que entra Sim. no IGT, né? Sim. Aqui em Santa Isabel tem uma galerinha que fez IGT, né? Inclusive o Jorginho, meu amigo, se ele estiver vendo, um abraço. Tem. Ele gosta de rock, com certeza ele vai ver esse bate-papo aqui. Tem. Depois aí você falou da Santíssima Trindade e você entrou qual foi o ano seguinte? A próxima vertente do rock, após a Santíssima Trindade, quem veio daí? Eu vou citar também um pouco sobre algumas bandas americanas também que surgiu também na década de 70. No caso, o Lynyrd Skynyrd, que vem com uma proposta de rock folk mais pesado, né? Que é um pouco de country, né? Os irmãos Vicini na época, que eles também surgiram bem. O Kiss, o hard rock. Kiss com Paul Stanley, James Simmons, o Eric Carr e o Ace Frehley. Que no meio da década de 70 também o Kiss, apesar de ser uma banda americana, não inglesa, ele também ele é muito importante pro rock and roll também, o Kiss. O Kiss surgiu, ele trouxe muita multidão pro lado deles também. E o diferencial, né? Os Só caras que se fantasiam. mas sabe quem é a maior influência do Kiss? É o Led Zeppelin também. Eles viam Led Zeppelin tocar. Você acha o Page é um dos melhores guitarristas de todos os tempos? Quem? O Jimmy Page. Jimmy Page entra na lista. Você acha que ele tá entre... Sim. Ele tá entre o primeiro e segundo. Você faz uma listinha dos 3 aí, pra você, o número 1 da guitarra. Número 1 pra mim é o Ed Van Halen. Ed Van Halen? É, o Ed Van Halen. Ele mesmo. O número 2 pra mim é o Black Hit Mori, do Deep Purple. Ele é muito bom também. E o 3? Eu vou falar o Kiko Loureiro, vai. Um brasileiro. Então o Page nem entrou nos 3, ele tá entre os 5 ali, vamos dizer. Mas pra mim Kiko Loureiro. Mas o Jimmy Page com certeza tá entre os 5. Se fosse pra você fazer uma banda perfeita hoje, assim, com vocal, guitarra, batera, baixo, você conseguiria montar essa banda aí, pegando, não importa o tempo, lá o ano, Sim. O vocal. Vocal seria o Ozzy. Louco. Guitarrista seria o Ed Van Halen. O baixista, ele tem um solo de baixo, eu não lembro o nome dele, mas é do Pearl Jam. Muito bom, né? E... baterista, John Bonham, com certeza, do Led Zeppelin. Caramba, que som que viraria isso aí, hein? Essa mistura aí. Sim. Daria uma banda icônica, hein, meu? E aí você falou um pouquinho do Pearl Jam. Legal saber um pouco sobre o grunge, né? Que é o Soundgarden. Sim. Pearl Jam, Nirvana, Pearl Jam, o Alice in Chains, bandas que surgiram no grunge na década de 90. Que eles deram outro patamar pro rock também. Cada um no seu estilo. Mas teve uma época que tinha uma banda chamada Temple of Dog, que era o Pearl Jam com o pessoal do Soundgarden. O Ed Vedder e o Chris Cornell cantando junto, os dois. Curioso. Aí depois que surgiu, cada um foi para um canto, né?
o Chris Cornell com o Soundgarden, com aquele som pesado, diferente na época que apareceu. E o Pearl Jam naquela levada que ele, né? Ele apareceu na época, né? Que todo mundo... O Pearl Jam estourou com aquele disco lá vermelho, que a capa é um 5, eu acho, um V, né? É. Vermelho, que estão com a mão cruzada e tem um símbolo de uns... A mão deles estão tudo com um punho, assim. E tem tipo Presos. um V, tem tipo um V, né? Um 5, assim, sabe? Aí a mão deles estão tudo junto, assim. O Pearl Jam estourou com esse álbum, na época. Você gosta bastante do Pearl Jam? ou- Gosto. É. Qual a melhor música deles? Jeremy. Jeremy, Jeremy é top. Apesar que a Live Black Soldier of Love, Last Kiss. também. Aí depois do... Aí, é engraçado, né? Tem o Audioslave, tem uns caras que eles saem de uma banda, vai pra outra e não sei... Mas o Chris Cornell, na época, ele tava parado. Ele não tava mais no Soundgarden. Aí o guitarrista lá que foi do Rage Against the Machine, o Tom Morello, Isso que eu ia falar. chamou ele pra fazer esse projeto. Aí falou, vamos embora, né, então. Aí surgiu o Audioslave em 2005. Deu de novo uma pegada no rock na época, né, com o Audioslave. Muita gente se comparava ao Led Zeppelin, então, alguma coisa, né? Do Audioslave? É. E o Tom Morello, ele, cara, eu acho que ele é um dos melhores guitarristas também, né? Não, ele sai do Sim. Audioslave e vai pro Primeiro ele foi do Rage Against the Machine, aí depois ele vai pro Rage Against the Machine. Mas primeiro ele foi do Rage Against the Machine, depois ele vai pro Audioslave. E ele tem a identidade dele, Sim. né? Você ouve a guitarra, já sabe que é a afinação da guitarra, né? É mesmo meio tom meio parecido do Audioslave, mas o Rage Against é mais pesado, Mais né? agressivo, né? Mais agressivo. É, No totalmente Rage diferente. Against the Machine, É estilo diferente, só que a Sim. guitarra segue o padrão Sim. do Tom Morello, né? Sim. E aí a gente tava falando também sobre o Foo Fighters, né? Que Sim. O baterista do Nirvana sai e monta o Foo Fighters. monta o Foo Fighters em 98 e estoura com aquele disco que tem um pescoço, uma tatuagem, a capa, mas não tá, só tá escrito o F de Foo Fighters, que é o primeiro. Olha. É. E caramba, né, meu? O cara tocar num Nirvana, que já é uma Sim. das principais bandas. Tocou como do baterista, depois mundo. Como ele baterista e vira vocal. vocalista e guitarrista da banda, ele coloca o Foo Fighters em um patamar mundial. E hoje ele tá Aqui no bombando. Brasil mesmo, quando tem um show do Foo Fighters, o Foo Fighters, ele coloca multidão aqui em São Paulo. Tipo também, tem essas bandas cover que é original do Foo Fighters em São Paulo, quando o pessoal fica sabendo que tem Foo Fighters, que é uma banda cover, lota também. E também no repertório de bandas cover de São Paulo, o pessoal pede muito Foo Fighters pra eles tocarem. E é um som desconhecido, agradável, todo mundo gosta, né? Sim. Dificilmente alguém vai chegar num lugar desse e se sentir mal, né? Sim. Porque a levada deles é bem energética, Sim. né? E tem algumas bandas que você conhece aqui, os covers. Qual que são os melhores covers que você já viu aqui? Você, na cidade? Em São Paulo. São Paulo. Que é a Manac, a Rock O Collection, Manac eu acho que eu já vi ele. a Rose Rock, do Edu Costa. É um rapaz que ele se veste, a forma dele de se vestir, ele se veste que nem aqueles estrelas do hard rock década de 80. Estilo Poison, sabe? Ele incorpora bem o estilo, sabe? Ele usa calça apertada, bota. Ele parece o vocalista do Poison. Ele é igualzinho o vocalista do... Você sabe quem é Poison, né? O loiro lá. Ele, você olha assim, o estilo dele, ele leva muito hard rock nos repertórios dele. Mas a Rose Rock tem um pouco de tudo. Tem uma banda muito legal pra ver também em São Paulo. Aí tem a Mr. Legacy que eu falei. A Mr. Legacy é pra quem gosta de rock mesmo, que eles tocam o rock and roll raiz mesmo. De Led Zeppelin até ZZ Top, sabe? Um som bem diferente, bem trabalhado. Tem muita qualidade. Sim. E aí você... As bandas nacionais aqui, quais as que você mais gosta? Daqui de... as nacionais mesmo, tipo Capital... Charlie Brown Jr. Charlie Brown. Charlie Brown Jr. Eu gosto muito.
Gosto muito também do Paralamas. Paralamas. Você tava contando a história do... Paralamas, eu gosto. Inclusive o Herbert Viana foi aluno do Vander Tafo. Ele queria colocar mais guitarrada diferente no Paralamas. E aí ele foi aprender um pouco com o Vander Tafo. Isso foi antes ou depois do acidente dele? Antes. Foi antes? Inclusive tem um vídeo na página do Vander Tafo que ele tá com a camiseta do EGT lá. Ele fez um show pros alunos da EGT. Olha, legal. O Herbert Viana. Pode procurar lá na página Vander Tafo, lá no Memória do Vander Tafo. E esse acidente que aconteceu com ele foi em que ano, você lembra mais ou menos? 2001. 2001. 2001. Ele teve uma alteração vocal, não teve? Sim. Mudou pra caramba. Herbert Viana teve. O Paralamas tem uma história assim, porque, tipo assim, no começo deles, eles incorporaram muito o estilo do The Police mesmo. Que é aquele rock misturado com um pouco de reggae, né? Com batida, né? E punk também. Tem um pouco de punk também, The Police. Aí o Paralamas é meio... Se você pegar o Paralamas e o The Police, é quase a mesma pegada. O João Baroni toca igual o baterista do The Police. Que é uma banda muito boa, né? Sim, The Police com certeza. Muito gostoso de ouvir. O Sting... Hoje a gente tá ouvindo. O Sting e os dois integrantes, nossa, é de um jeito diferente. O jeito do baterista do The Police também, ele também tem entre as melhores, um dos melhores bateristas também. Certo. Só que é uma banda muito ego, o The Police. Sério? Por quê? Porque eles brigavam muito entre eles. Eles aí- são de que país? Inglaterra. São Os ingleses? 3 são ingleses também, do The Police. É uma banda que teve muitas tretas internas. Aí só gravaram aquele disco, até aquele disco de sucesso que estourou com aquela música lenta, né? Everbreak. É isso mesmo, aquela que estourou na época, né? É. E tal. Aí depois acabou o The Police, por causa das brigas internas deles. É mesmo? Por causa de ego. Um brigava com o outro mesmo que saía na mão. Caraca! Os 3 integrantes do The Police. Sério? Eu não sabia desse Aí o lado aí. Sting saiu, ele foi fazer a carreira solo dele e fazer os trabalhos sociais dele aí que ele tem pelo mundo aí. E a atualidade agora deu uma parada também, né? Eu acho que não tá vindo tantos sons rocks novo, né? Meio que parou. Por que será? Ó, Você acha que ainda vai voltar a, ativo? a atualidade, o que tem duas coisas boas que eu vejo, essas meninas do Nervosas. As meninas É lá que nacional? tocam metal, Elas estão fazendo sucesso em São Paulo, elas fazem. É um metal bem, pra quem gosta de metal mesmo, estilo Sepultura. E o Sinistra. Sinistra também é muito bom o som. Mas é autoral? É autoral. Autoral? É do heavy metal. Mas eles estão é uma banda que está na atualidade. Filipe, você falou dessa banda aí, você chegou a conhecer as Mercenárias em São Paulo? Cheguei. Punk. Punk. Essas meninas fazem mais ou menos a mesma linha das Mercenárias da época? Não. Elas são mais pesadas, nervosas. É heavy metal. As Mercenárias é mais estilo Inocentes, né? Punk, né? Elas é mais, né? A Nervosas não. Ela é bem estilo Sepultura mesmo, pra quem gosta de um heavy metal. Produzi um show em São Paulo. Nessa época, acho que nos anos 80, 89, eu levei todo mundo. Levei Mercenárias, levamos todo mundo. Então, nessa época tinha Violeta de Outono, foi o Zero, certo? Aí, Golpe de Estado. Tal. Golpe de Estado, do Catalau. Foi toda essa galera. Sim. Era uma pegada O Catalau eu cheguei conhecendo na Galeria do Rock. A Galeria do Rock, até hoje, se você for lá, você encontra Clemente lá, do Inocentes. Você encontra Luiz Carlini lá. O Mozart Mello lá. Tem uma galera que você encontra lá. Muita gente que foi da música na época. E o Luiz Afis que tá lá ainda. O Faísca Borges, guitarrista. Sim. O Faísca Borges, ninguém sabe disso, né? Você sabe quem é, né? Eu só ouvi falar de não conheço ele. Então, ele é o criador do solo da música Evidência. Ele criou o solo da música
Evidências, do Chitãozinho e Chororó. Na época, os caras da gravadora falou, vocês não tem guitarrista bom aí, não? Pra poder... O Carlinho, ele participa Aí- do grupo de uma música do Chico César, que aquele Aí- rock and roll é muito também. Aí o Faísca Borges foi lá e mostrou, ó, eu vou fazer esse solo aqui, ó, de evidências. Serve esse, na gravadora na época, pro Chitãozinho e Chororó. E o E que- daí ele foi lá e foi aprovado o solo dele. E o que era muito legal nessa época aí, o sertanejo, ele usava muito a guitarra de rock, né? Então- O Zezé e Luciano. Aí, tipo, mas assim, o Faísca Borges, na época, ele é um guitarrista muito conhecido também no meio do rock. E, tipo, os músicos do sertanejo não era muito bom. Pra estourar evidências, tinha que ter um solo de guitarra. E ninguém melhor do que a galera do rock, né, Aí cara? aí os caras chamou o Faísca Borges pra fazer, na época. Foi tipo o Ed Van Halen com o Michael Jackson. Isso, na época. Pires. Beating. O Ed Van Halen Sonzeira. foi e fez beating com o Michael Jackson na época. Sim. Você falou do Kid Vinil. O Kid Vinil, eu fiz o lançamento do disco dele, Kid Vinil e os Heróis do Brasil. Eu cedi o espaço do MASP na Paulista, do auditório, né? E foi um dos primeiros shows de rock and roll dentro do auditório do MASP. Sim. Inclusive, na época, a galera até criticou, falou, pô, o MASP é um espaço de conservação, como que tá rolando show de rock? E foi um dos maiores shows de rock que aconteceu em São Paulo, porque foi pela gravadora Ele 3M. foi com o Magazine? Com o Magazine, Ou né? com a outra banda Com o dele, Magazine. o X, Não. o X. Com a banda da Magazine É que ele mesmo. tinha uma banda punk chamada X. E aí foi pela gravadora 3M e eles levaram mais de 20 mil watts de iluminação no salão do MASP. E o Pietro Maria Bardi, que era um dos fundadores do MASP, estava vivo na época. A hora que ele viu aquilo, ele pirou, porque o Kid Vinil chegou para mim e falou assim, porra, Badé, olha, cara, eu quero conhecer o Pietro Maria Bardi, que é uma figura ilustre. Você traz ele para assistir nosso ensaio. Aí o Pietro Maria Bardi, ele desceu de lá da sala dele e foi na hora do ensaio que o Kid Vinil estava ensaiando ali no MASP. A hora que o professor entrou assim, no corredor assim, descendo, aí ele chegou, olhou o Kid Vinil estava cantando, o Kid Vinil olhou o professor, ele se emocionou de ver o professor Pietro Maria Bardi na frente dele, ele parou de tocar no palco, desceu do palco, abraçou o professor, falou, professor, que legal, que bacana. Aí curte meu som aí. Aí ele começando a ensaiar, aí o professor olhou para ele assim, e viu toda aquela iluminação e começou assim, belo, 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 que ele nunca tinha visto tanta iluminação no MASP. Você entendeu? falou do Kid Então foi Vinil. muito legal. O Kid Vinil, ele ajudou muito a cena punk. Ele colocou o Cólera, o Inocentes, até a Plebe Hood, que veio lá de Brasília divulgar na época. Pebre Rude, Porque a Plebe Hood era um pouco diferente do Legião Urbana e do Capital Inicial. O Legião, qual era a proposta do Legião? Era ser um rock mais popular, entrar no meio do povão mesmo. O Renato Russo queria isso. Ele não queria muita virtualidade. Ele queria entrar no meio, ele queria de uma forma chegar no meio do povo. Produziu os eventos do MASP. A banda Engenheiros do Havaí, o primeiro show que fez aqui em São Paulo, foi através da gente lá, que eles foram me procurar no MASP e a gente tá fazendo um show no velódromo da USP. Aí eu tô ali no MASP, aí chegou um cara e falou assim, pô, você é o Badé, tal, que tá produzindo aquele evento lá na USP? Eu falei, sou. Ele falou, meu, tô com uma banda aí com o nome é Engenheiros do Havaí. Eu falei, mas onde é essa banda? Ele falou, do lado do sul. Então eu falei, traz ela aí pra gente ver, né? E eles, o Malte. E eles foram na Os USP três. tocar. A hora que eu vi esse cara subir no palco e começar a tocar na USP, eu cheguei pra Eva, a Eva tava do meu lado e falei, Eva, esses caras vão estourar no Brasil inteiro. E foi dito e feito, eles estouraram, porque eles seguraram todo mundo no dia da apresentação lá na USP, foi ao ar livre, então foi um dos primeiros shows do Engenheiros do Havaí. O Engenheiros do Havaí tem um pouco da banda que você falou, Dire Straits, um pouco de Dire Straits, e um pouco de um rock progressivo que lembra um pouco o Yes. Eles tentam copiar a linha do Yes
E tem um pouco de também New Wave junto, né? Eles têm um pouco de New Wave também. A New Wave, o que estourou na New Wave na época? Tears for Fears, Nexus, The Cure, Echo the Bunnymen, que mais? Também na época, The B-52s. É da época do Ahá, não? Ahá também. Década de 80. As bandas New Wave também surgiu assim, pós-punk, né? Os punk saiu e entrou a New Wave. Uma linhagem bem diferente também. O Tears for Fears, com aquele som original deles, que tem bastante teclado, guitarra. Com uma coisa meio teatral, sim, né? Sim, vocal meio parecido de Beatles, a forma de cantar dos dois. Tanto do Holland ou do Kurt Smith. Os dois, a dupla lá que fazia o Tears for Fears na época. O The Cure. O The Cure, qual que é a diferença do The Cure? O The Cure com aquele vocal extenso do Robert Smith, era diferente. O baixo, que tocava o teclado também, e aquela forma melódica, que pegou também o pessoal na época. No Brasil mesmo, estourou também o pessoal do The Cure na época. Aí tinha também o Talking Heads também estourou. The Cure que canta Boys Don't Cry. Isso. Eles são ingleses também. Isso mesmo. E na época, a New Wave tava, né, na febre também. Inclusive, a New Wave foi até 89 também. Aí depois, década de 90, entrou outro estilo que foi o grunge, que a gente falou também. E o heavy metal estourando também na década de 80. Com Iron Maiden, com Judas Priest, o Metallica. Metallica ou Iron? Iron Maiden. O Metallica tem sua história, tudo, mas o Iron tem uma diferença, né? Aquela forma melódica com o Bruce Dickinson, com os dois guitarristas, tanto o Nico Jarre e o Adrian Smith de tocar, dois guitarristas. E o Bruce Dickinson, ele gravou sozinho depois também, né? Mas não foi como o Iron, né? Não foi como o Iron, ele completamente diferente do Ozzy. Felipe, o papo tá muito bom. Se deixar, a gente fica aqui a noite inteira, né, cara? Sim. Você gostaria de deixar um abraço pra rapaziada aí, seus colegas, seu trabalho, né? O pessoal que vai estar te assistindo lá. Eu queria mandar um abraço para todos os meus amigos que me conhecem de Santa Isabel, que sabem que eu ando lá em Santa Isabel, trabalho, que eu vivencio o rock and roll, é uma coisa que eu gosto muito. Todo mundo vê no meu Instagram, que é uma coisa que eu adoro, mas de coração, agradeço o pessoal do meu trabalho lá, da loja onde eu trabalho. Pode falar nome. Bela Vista, o pessoal lá que falou que ia assistir também. Minha mãe, Helena, um grande beijo para ela. Meu padrasto, Abraão, também um beijo para ele. E todos os meus amigos. E eu queria deixar um beijo especial para minha amiga Jane também. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Você falou comigo antes ali que tinha um interesse em falar. Agora você pode ter um vídeo aí registrado para você. Eu agradeço muito obrigado a sua presença. Obrigado. Por mais dessas aí. E a gente vai conversando pelo mundão e ele vai me arrastar para os cursos de rock aí, meu. Ele já me convidou aí, né? Sim. Gente, um beijo para vocês. Uma ótima semana. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, meu amigo. Obrigado. Satisfação enorme. Obrigado mesmo.